Hoje, 13 tartarugas foram encontradas mortas e pelo menos 15 desovas foram registradas no litoral sul de Alagoas. Quem está de volta com a gente tem mais informações sobre essa constatação é o repórter Luiz Vitor Melo. Luiz Vitor, é normal esse tipo de registro aqui no nosso estado nesse período do ano? Perfeito, Edson Moura. 13 tartarugas foram encontradas mortas ao longo do litoral, de todo o litoral do estado de Alagoas, em 3 pontos, do litoral sul e do litoral norte, ali em trechos que se estendem desde Marechal Deodoro até Feliz Deserto. Uma quantidade de tartarugas foram encontradas mortas e outras também, outra quantidade, foram encontradas também no litoral norte, ali na altura do município de Porto de Pedras. Quem vai trazer todos os detalhes, todas as informações para a gente, esclarecer, dizer se é preocupante ou não essa quantidade, 13 mortes de tartarugas em um dia, é a Luciana Salgueiro, coordenadora administrativa de políticas públicas do Instituto Biota de Conservação. Boa noite, Luciana. 13 tartarugas foram encontradas mortas ao longo do estado de Alagoas. É preocupante? Boa noite a todos. Então, é sempre bastante preocupante, né? São espécies, todas as espécies que ocorrem no nosso litoral têm algum nível de ameaça, de extinção, né? E elas são espécies migratórias que percorrem todo o planeta, né? E vêm para nossa área, para nossa região, algumas espécies para reproduzir e outras para se alimentar. Chegam aqui juntamente com nossos turistas, né? O pico de ocorrência tanto de encalhes como de ocorrências reprodutivas de tartarugas marinhas é justamente no verão. Elas vêm de áreas mais frias justamente para cá, para receber esse acolhimento, né? E acabam, por causa disso, ficando mais vulneráveis também a serem, por exemplo, acidentalmente vítimas de alguma rede de pesca, em malha e rede de pesca, em situações de lixo, de poluição. Então, é preocupante, embora não seja uma novidade. Infelizmente, é uma preocupação constante, permanente nossa do Instituto Biota, porque realmente hoje teve um pico grande de 13 indivíduos encontrados, mas nesse ano de 2020 estamos com uma média de 10 indivíduos por dia. Então, realmente, durante esse período do verão, que nós temos mais águas mais quentes, recebemos mais turistas, recebemos também mais tartarugas e devemos redobrar os nossos cuidados, os cuidados de orientação tanto da população como dos pescadores e todo mundo que representa algum risco, algum perigo para essas tartarugas. Quais os cuidados? Você falou em cuidados, quais os cuidados que devemos adotar? Então, sempre, né, e permanentemente e cada vez mais o cuidado com o nosso lixo, né, com o descarte adequado dos resíduos sólidos, todo o cuidado para que esses resíduos cheguem ao destino correto deles, destino ambientalmente adequado, que é do lixo para ser separado, né, para ser destinado para cooperativas de reciclagem, para ser reintroduzido na cadeia produtiva, tudo o que é possível, e o que não é possível em aterros sanitários, e nada possa chegar a um rio, né? Às vezes no seu rio, mas você joga no chão, deixa cair no chão. Ela acaba chegando num corpo hídrico, no rio, e acaba necessariamente o lixo chegando ao mar e podendo ser ingerido pelas tartarugas. Principalmente, então, nem se fala quando você vai realmente frequentar as praias, né? O turista ou nossos habitantes que vão para as praias sempre levar consigo o seu lixo, deixar, como a gente diz, só pegadas, né? Só as pegadas na areia. Além disso, tem uma preocupação também de fazer uma conscientização em relação à utilização dos apetrechos corretos de pesca, né, para que seja minimizado a captura incidental de tartarugas marinhas, que mesmo elas não sendo o foco do pescado, muitas vezes elas acabam acidentalmente sendo emalhadas nas redes de pesca, principalmente quando elas são colocadas com rede de espera, que não é uma coisa permitida, é proibida, ou fora da época, né, fora da época permitida, ou em posições com também o tamanho da rede de pesca, né, dependendo do tamanho, vai prejudicando mais, tem aquelas que são permitidas. Também essa preocupação para que elas não sejam incidentalmente capturadas em rede de pesca. E
Em relação a já tendo chegado, os indivíduos que já tenham chegado, sejam para ocorrências em caso de ocorrência reprodutiva, ou seja, em caso de encalhe de animal debilitado, vivo ou mesmo morto, a gente sempre pede, sempre conta com a população para ser nossos informantes, né? Informar o Instituto Biota que mesmo que seja um animal morto, ao menos aquele animal ser registrado por nós. Quando a gente não está com nossos monitores na praia, a população nos informar, isso vai gerando dados, gerando informação para que a gente possa elaborar e pleitear políticas públicas mais efetivas de proteção à tartaruga. Então, sempre avisar o Instituto Biota, seja um animal debilitado, que a gente possa fazer um resgate e reabilitação, seja um animal morto, ou seja um animal em ocorrência reprodutiva. Ocorrência reprodutiva também, se eu tiver o espaço, gostaria também de a gente poderia falar sobre a importância da população não remover a marcação que o Instituto Biota faz com as bandeirinhas ao longo de toda a praia, cada vez mais. A gente está chegando no pico de reprodução. Então, cada vez mais, todo o litoral alagoano vai estar marcado com bandeirinhas do Instituto Biota, que é a marcação de que ali tem um ninho de tartaruga marinha. Ali a gente desenvolve vários projetos de pesquisa para gerar também dados, que são informações relevantíssimas. E quando qualquer pessoa remove, às vezes desavisadamente, embora a gente coloque na bandeirinha, por favor, não remova a marcação, ela interrompe toda uma pesquisa que é feita sobre o sucesso reprodutivo daquele ninho, a espécie e até mesmo uma possibilidade da gente ajudar algumas espécies remanescentes que não conseguiram vencer a areia a chegar até o mar. Qual é a recomendação que o Biota passa para quem nos acompanha? O banhista, o turista vai passando pela areia, se encontra uma tartaruga, um local de desova. O banhista, o turista deve interagir, deve manipular o animal, os ovos? Jamais, na verdade, se ele manipular, na verdade, ele pode, principalmente os ovos, ele pode até estar incorrendo num ilícito ambiental ou até criminal, né? Por ser uma espécie protegida, quem não tem as licenças específicas de pesquisa e de trabalho com esses animais, não são pessoas habilitadas para manejar e, consequentemente, elas podem causar uma interferência negativa. Quando a tartaruga vem para desovar, a gente aqui na área urbana de Maceió, principalmente, a gente tem muitos relatos de que ela acaba interrompendo, desistindo de desovar pelas interferências, né? Ela se assusta, ela encara aquilo como potenciais predadores para ela e também para os potenciais filhotes dela, e ela acaba interrompendo o processo. Então, a orientação sempre não interferir, né? Não interferir, entrar em contato com o Instituto Biota. A equipe tem a qualificação e as licenças específicas para lidar com o manejo desse animal, seja ele em ocorrência reprodutiva ou em outro tipo de ocorrência. E mesmo em relação a animais mortos ou debilitados, também a orientação sempre de não manter contato, justamente porque pode até ser um risco para a própria pessoa. Os animais podem até estar acometidos por algum tipo de doença que acabem contaminando os próprios turistas, os próprios indivíduos que estão ali naquela ânsia de entrar em contato com o animal. E aí pode causar um risco para eles, enquanto a nossa equipe tem toda a qualificação, todo o treinamento e todas as licenças necessárias para saber como manejar o animal. Muito obrigado, Luciana Salgueiro, pelos esclarecimentos. Vou pedir só um instantinho da sua permanência aqui conosco, porque o nosso apresentador Edson Moura tem uma pergunta para a coordenadora administrativa de políticas públicas do Biota. Pois não, Edson Moura? Luiz, rapidamente, eu queria só que ela, para concluir a nossa entrevista, desse alguma informação desses casos de hoje, essas 13 tartarugas, ou de outros casos que foram registrados nos últimos dias. Algum deles teve algum resquício de óleo, ou seja, alguma desses animais tinha alguma informação ali, ou de que poderia, por exemplo, ter sido contaminada ou tocada com esse óleo? Como é que o Biota está acompanhando, né, durante toda essa fiscalização que eles fazem, esse trabalho belíssimo que eles fazem na costa, se há aparecimento ainda de manchas de óleo, não só nos animais, mas nos locais onde eles passam? Perfeito, Edson. Vou repassar a tua pergunta para a Luciana Salgueiro. O nosso apresentador Edson Moura perguntou lá no estúdio como é que se nessas mortes das tartarugas estão relacionadas com a questão do óleo e da aparição, como é que está o monitoramento dessa questão do óleo em todo o litoral do estado de Alagoas, se o Biota tem identificado alguns pontos de aparecimento e surgimento desse óleo ainda no nosso litoral.
Obrigada pela pergunta, Edson. Boa noite. Então, essas mortes especificamente, a gente ainda não fez nenhuma análise necroscópica para saber realmente precisar e, na verdade, pelo estágio de decomposição que elas chegam ao nosso litoral, geralmente a gente não consegue fechar uma causa da morte e nem fechar, mas aparentemente não teve nenhuma relação com o óleo. Externamente, e pela avaliação que foi feita, não tem uma relação direta, um acometimento por óleo. Uma pesquisa mais segura sobre isso, ela precisaria fazer uma série de análises mais permanentes, porque a população, e nós temos a tendência de nos preocupar muito quando é visível, né, o óleo visível. E o Instituto Biota, tendo como dentro da sua missão a fauna marinha e o habitat de toda a fauna marinha, a gente se preocupa a longo prazo muito mais do que os impactos visíveis do óleo, mas mesmo depois que passaram essas manchas grandes, a gente sabe por estudos científicos anteriores que o óleo ele fica disperso em micropartículas na água e pode sim estar afetando de alguma forma, continuar afetando de alguma forma os animais a longo prazo. Porém, isso é uma pesquisa que a gente nem sabe se vai ter condição de fazer. Não se sabe ainda quanto haverá de investimento. De toda forma, o Instituto Biota ainda está vendo, ainda constata pequenas manchas de óleo chegando, principalmente no litoral norte. Há uma suspeita de que esse óleo esteja nos recifes de coral e sendo aos poucos liberado em pequenos fragmentos. Então, todos os dias nossa equipe ainda no litoral norte encontra óleo. Agora sim, muito obrigado pelos esclarecimentos aí, portanto, Luciana Salgueiro, a coordenadora administrativa de políticas públicas do Instituto Biota de Conservação. Edson Moura, eu volto com você no estúdio.